Olá, caros irmãos, caras irmãs. Eu sou a irmã Susana Roca, das Missionárias de Cristo Ressuscitado, e a pedido da CRB Minas Gerais, então, eu aceitei o desafio de dividir com vocês algumas reflexões que, como vida consagrada, possam nos ajudar a pensarmos neste tempo de pandemia. Vamos fazer mais ou menos uns 30 minutos, com algumas questões que podemos refletir pessoalmente e também em comunidade, e se quiserem também por esse via, que é através do Zoom, do Meeting, né, com outras pessoas. O título, vou tentar dividir a tela, vocês me desculpem, a minha primeira experiência selfie desta maneira. Então, a nossa, vamos ver se eu consigo. Então, a nossa temática eu intitulei Resiliência em Tempos de Pandemia. Né? Que experiência tão diferente para nós ver pela primeira vez que se sairmos, nos dizem, não tem que sair, fica em casa. Então, é um desafio grande, que tanto eu, como você, como tantas outras pessoas, como a CRB Nacional, nos pediu, como o Papa mesmo, nos pediu, fica em casa. E nesse ficar em casa, nós temos muitos desafios, né? Um desafio que nós encontramos nesse ficar em casa, vamos ver, é que nos deparamos com que talvez fica testada a nossa capacidade de superação de situações traumáticas. Essa palavra que tantas vezes ouvimos, resiliência. Vocês lembram o que era resiliência? Vocês devem ter lido, ouvido muitas coisas, hoje é uma palavra bem conhecida, mas se vocês lembram, uma das coisas que outras vezes a gente dividia era como é necessário pensar na resiliência com esta definição bem oportuna para a pandemia. Vamos lá juntos. É vencer as crises e as provas, aprender com as experiências dolorosas, tentando transformar situações adversas em novas perspectivas. 3 palavras: vencer as crises e as provas, aprender com as experiências dolorosas, tentando transformar situações adversas em novas perspectivas. Isso que nós vamos hoje tentar conversar. Quais são, digamos, em que situação nós estamos hoje como vida consagrada? O que nós aprendemos com esta experiência que nos pegou meio sem pensar? Experiências que para muitos estão sendo muito dolorosas, para outros até que nem tanto, mas como humanidade há muito sofrimento, como congregações também. Como podemos transformar esta perspectiva difícil, esta perspectiva, digamos, adversa, em uma nova possibilidade, em uma nova perspectiva? Estou querendo compartilhar, vamos ver se consigo compartilhar com vocês novamente a tela, me desculpem se isto não está muito bem. A minha pergunta vai ser então, como nós estamos? Como nós estamos vencendo? Como nós estamos aprendendo? Como nós nos estamos transformando? E aí eu coloquei uma escada, né? Porque às vezes a gente pensa, ai, quanta coisa que a gente tem que subir. Mas por trás dessa escada, de repente, a gente vê várias coisas, vê as nossas barcas, o que estão sendo dos nossos projetos, né? Não saímos naquela imagem de Jesus na pesca, né? Não saímos, as nossas barcas estão lá guardadas. Mas, por outro lado, nós temos que pensar também. E vou colocar 3 perguntas para vocês. Em que dimensão eu cresci, nós crescemos como comunidade, como grupo, como humanidade? Segunda pergunta. O que eu levo? O que nós levamos para o futuro? Terceira pergunta. O que eu quero? O que nós queremos ser após esta pandemia? Tem gente que pensa, alguns filósofos, e também outros que somos da vida cotidiana, que nos perguntamos, será que a vida consagrada pode continuar toda igual? Né? Será que nós como país vamos continuar tudo igual?
Tem outros profetas da desgraça que dizem que estamos continuando muito pior, os seres humanos estamos pior. Eu não sei se a natureza está dizendo que estamos pior. Vocês terão visto várias imagens, né? De flores que aparecem, cisnes que aparecem, árvores que crescem, mas também outros que aproveitam, né? A mais agrotóxicos, a desmatar mais, a mais trabalho escravo, a mais violência. Então, em que crescemos nós, como comunidade, como pessoa? O que nós levamos, né, para frente e o que nós queremos ser? O que nós sentimos que precisamos renovar? Para isso, então, eu vou propor que a gente pense sobre a nossa vivência comunitária, as conquistas e os desafios. Alguns religiosos, religiosas contam, olha, nós somos uma comunidade de 2, 3, 4, 5, 6, sempre correndo, sempre fora, sempre na pastoral, e agora nos deparamos, né? Não temos funcionários, não temos nada, estamos o tempo todo, podemos rezar tranquilamente, ou não tranquilamente, porque se somos professores, as aulas online dão mais trabalho, né? E algumas outras coisas também dão mais trabalho, né? E só com o que a gente tem que lavar e tem todas essas questões por conta da pandemia, também a gente leva bem mais tempo. Então, quais são as conquistas na vida comunitária? Algumas pessoas também dizem, olha, os desafios, né? Se já tínhamos alguns atritos, algumas dificuldades comunitárias, convivendo num pequeno espaço, convivendo o dia todo, também é mais difícil. Mas essa vivência comunitária, o que nós estamos vivenciando de novo, de bom? Até de perdão, de entendimento. Eu coloquei aí duas palavras que me parecem significativas: empatia e colaboração. Deixo para que vocês pensem, que vocês meditem, né? Assim como eu também estou meditando essas situações, né? E a segunda questão que nós aprendemos e que podemos pensar se a nossa resiliência está funcionando, é como é que nós estamos vivenciando o presente. Por quê? Talvez vocês já passaram, eu também me deparei, né? Será que vou aguentar tanto tempo trancada? Será que vou aguentar sem pastoral? Será que vamos poder conviver, seja dentro da sua pequena comunidade, seja sempre com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, tantos, né, que foram pegos de surpresa no lugar de missão, não conseguiram voltar nunca mais ou para o seu país, ou para o seu lugar, ou para a sua casa. Alguns, como eu, que decidimos, né, em comunidade, decidimos, não, vamos cuidar dos nossos pais e estamos cuidando do pai e da mãe, cozinha, casa, coisas, tudo, né, fazer uma quarentena em família, atendendo as pessoas com mais idade, com mais necessidades. Mas nós não temos certeza. Será que isto vai terminar e quando, né? Eu estou nesse momento no Uruguai, os números estão bem melhor, a pandemia aparentemente vai se controlando mais ou menos bem, mas quando escuto a situação do Chile, da Argentina, mesmo o Brasil, o nosso país, não sabemos se isto vai para melhor. Em muitos lugares a pandemia está pegando, então esse não ter certeza de futuro também às vezes nos deixa com aflição, com medo, com angústia. Que virtude que nós podemos trabalhar? Olha, eu gosto muito da ciência da paz, da paciência. Por que eu gosto muito dessa? Porque eu acho que é o que mais nos dá a serenidade. Nós precisamos ficar tranquilos, tranquilas, porque nós estamos nas mãos de Deus. Eu coloquei essa imagem, né, do Tomé tocando, né? Ou talvez são as mãos de Jesus que tocam as nossas feridas, as feridas comunitárias, as feridas de história. Alguns de nós que até podemos ser claustrofóbicos, então nos falta verde, nos falta sair, nos falta ar, nos falta luz, vai saber o quê. Mas ter serenidade neste momento, porque nós estamos nas mãos de Deus. E podemos confiar que estamos nas mãos de Deus, verdadeiramente. Vamos então continuar com o seguinte slide. Vamos ver se eu consigo passar o seguinte slide. Meu Deus, não está fácil. Bom, vocês me desculpam, mas eu vou conseguir. Vamos ver como é que eu faço. Seguinte, vamos ver se vocês estão enxergando.
O seguinte slide, a vivência da espiritualidade. Como é que nós, nesse tempo, nos encontramos mais com Jesus? Será que nós estamos conseguindo fazer uma oração, pessoal, mais diferenciada, mais profunda, com mais tempo, ou desde o nosso sentimento mais profundo? Às vezes a gente fica sabendo, ou fica preocupado com os familiares, com os vizinhos, com as crianças que não têm para comer, ou fica tocado com aquela imagem do Papa no Vaticano, velhinho, ou com dificuldade para caminhar embaixo da chuva, né? Implorando ao Cristo, né? Doloroso naquela cruz, mas aquele Cristo ressuscitado pelas pessoas. Como é que é a nossa oração? Eu confesso que nunca tinha feito uma oração, uma Semana Santa, e talvez vocês também, né? Mas para mim, a primeira Semana Santa, sem comunidade, sem liturgia, sem igreja, e liturgia toda online. São experiências novas, mas a vivência de Cristo, na sua paixão, morte e ressurreição, pode estar forte. Talvez vários de nós inventamos e criamos e conseguimos aprender mal ou bem, mas mais ou menos conseguimos aprender uma nova forma de poder atender também a comunidade, as orações, os grupos, as dinâmicas em uma oração comunitária. E tudo isso tem a ver com o sentido, né, de vida. Se Jesus é realmente o sentido de nossa vida, então nós também podemos realmente podemos continuar na nossa vida espiritual, na nossa liturgia. Claro que tudo isso também nos preocupa, né? Porque às vezes a gente vê algumas liturgias, alguns excessos, algumas coisas, né? Alguns fanatismos, alguns exageros, como se só recebendo a Eucaristia materialmente, como se não existisse a comunhão espiritual. Por outro lado, vemos coisas tão bonitas, todas aquelas liturgias em família, tanta gente que começou a fazer lives, músicas, tantas coisas que nos ajudam, não é? Então, terceira pergunta que eu faria para mim, para ti e para todos nós. Como é que está sendo a vivência da espiritualidade ao longo deste nosso tempo de pandemia? E eu vou colocar um quarto desafio, vamos ver se vocês conseguem vê-lo na tela, esse quarto desafio. Não sei se vocês conseguem, mas se não, vocês estão vendo o que eu estou falando para vocês. Então, nesse momento, a gente também se pergunta pela vivência pastoral que nós estamos tendo. Qual que é a nossa vivência pastoral? Eu, durante muito tempo, eu ouvia que nós, como igreja, estávamos tentando nos fazer né, com esse em saída. Em saída, novas fronteiras, em saída, mas de um dia para outro começou, mas fica em casa, fica em casa. Algumas pessoas continuaram em saída, mas outros, por ser grupo de risco, por ter que cuidar de outras pessoas, por N motivos, podemos, devemos e às vezes temos que nos policiar para não sair. E como é difícil passar 68, 70 dias sem sair quando a gente tem uma vocação pastoral, missionária. Fica em casa. Então, em saída ou em casa. E aqui estão as novas formas de presença. E aqui eu gostaria de perguntar, né? Para mim, para ti, para todos nós. Quantas pessoas fizeram parte do nosso universo pastoral, seja em oração, seja em iniciativa, seja em cartas, em lives, em WhatsApp, em e-mails? Tem gente que nunca queria Facebook, nunca queria redes, nunca queria, e na hora da pandemia encontrou, eu preciso socializar. Eu, como comunidade, como pessoa, como grupo, como familiar, preciso estar em contato. Então, esses novos métodos, né? Essas novas maneiras da gente fazer a nossa pastoral. Então, neste momento, a gente pode fazer essas 4 perguntas, pessoal, e comunitariamente.
Vou deixar um momentinho para que cada um possa pensar, ver. Então, vamos deixar também aqui um único, último. Vamos ver. Uma última questão. Como é que nós estamos vivenciando a Páscoa? Eu gostei muito dessa imagem. O que será que esses dois estão lá? Quem que será? Tocando um do outro. Claro que nesse momento a gente não pode se tocar. Claro que nesse momento a gente tem que lavar as mãos se tocou alguma coisa. Mas aqui nós estamos tocando a cruz e tocar a cruz. Nos abraçar na cruz. Estar aos pés da cruz. Significa que ainda acreditamos que o mistério da Páscoa e da ressurreição é possível. Que em toda vulnerabilidade, que em toda doença, que em todo isolamento, que em todas as dificuldades materiais, em tantas perdas, em tantos lutos, o Cristo ressuscitado quer se fazer presente. Pelo carinho, pela força espiritual, pelo discernimento comunitário, pela palavra como igreja, pela solidariedade social, pela cidadania, pela luta pela justiça, por tantas maneiras bonitas de um acompanhar o outro. Pela oração silenciosa, pelo sofrimento no qual nos acompanhamos uns a outros. E aqui eu gostaria especialmente de pensar nessa virtude, a virtude da esperança. E pensar também nessa dimensão de transformação. Nós temos muitas pessoas, muitas comunidades que perderam vários integrantes, que perderam pessoas, né, da comunidade, que estão com sofrimentos, porque outros que morreram, né, dos projetos, das famílias, a gente não pode nem acompanhar. Ou se pode acompanhar, como em alguns lugares, são questões tão desumanas. Todos conhecemos pessoas que estão passando fome, congregações que estão passando necessidades, pessoas que já estavam em situação de vulnerabilidade porque estão doentes, porque são idosas, porque, sei lá, por N motivos. E nesse momento estão com mais dificuldade. Mas que bonito quando uma CRB diz, vamos trabalhar mais e ser mais solidários pela Amazônia. Mesmo que nós estejamos numa situação difícil, vamos abrir o nosso bolso, a nossa casa, o nosso coração, a nossa oração. Queridos irmãos, queridas irmãs, tempos de pandemia são tempos também para a gente ver quanto que a ressurreição, a dinâmica da Páscoa está forte em nós. E a psicologia vai falar de resiliência, mas nós falamos desse processo de conversão, de transformação. Conheço uma senhora que ela chama de processo de pascualização. E como o Papa inventa palavras, eu também posso usar essa palavra inventada. Quanto que nós estamos trabalhando as nossas dificuldades, as nossas crises, as nossas pequenas e grandes dores, como novas oportunidades para crescer, para sermos mais religiosos, religiosas, povo de Deus, que através da sua entrega constrói o reino. Então, hoje eu quero terminar aqui vamos ver se eu consigo partilhar. Então, vamos partilhar esse último slide, no qual podemos refazer. Qual que é a nossa vivência comunitária? Como é que é a nossa vivência do presente? Como é que é a nossa vivência da espiritualidade? Como é que nós estamos ressignificando a pastoral? E, em definitiva, como é que nós estamos vivendo o mistério pascual? O mistério da Páscoa
Nós vivemos a pandemia na Quaresma, vivemos a pandemia na Semana Santa, que o ressuscitado, então, agora nos ajude com seu espírito de Pentecostes, para ver como continuar caminhando, como continuar aos pés de Jesus, como continuar agradecendo, como continuar sendo solidários, mesmo que tenhamos que, de alguma maneira, por um tempo, ficar em casa. Não temos que fugir, temos que ficar em casa, na casa de Deus, no nosso coração, no nosso carisma, talvez reconfigurando, renovando, reciclando, revendo, mas abrindo as fronteiras do nosso coração para as transformações que sejam necessárias. Então, queridos e queridas, obrigada. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, morto e ressuscitado, nos dê essa força de Pentecostes para que a nossa resiliência se revigore no meio de tantos desafios. Então, se precisar de alguma coisa, susanaroca@gmail.com, e aí está meu telefone para continuarmos em contato. Se eu entendi bem, daqui a uns dias também poderemos continuar com alguma outra reflexão também desta maneira. Um abraço. Deus cuide de todos nós e nós cuidemos de nós e dos outros e das outras. Obrigada.